Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online. Eu ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Esse vídeo de hoje é dando continuação no nosso estudo, nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do primeiro trimestre, nós estamos agora em 2021. O título dessa lição é O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E essa revista, esse estudo, é estudo bíblico da CPAD, estudo para adultos, e agora alcançamos também a lição de número 7, que tem o título Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Queridos, nós vemos aqui então o texto dessa lição, se encontra em São João, capítulo 4, e o versículo 24 está escrito assim: Deus é Espírito, e importa que os que adoram, adorem em Espírito e em verdade. Então nós vemos aqui que Deus é Espírito e importa que os que adoram, adorem em Espírito e em verdade. E a verdade prática, diz aqui o comentarista, adoração em Espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar. Então é como você vai adorar e não aonde você vai adorar. Aonde você estiver, você pode adorar o Senhor, né, queridos? Então nós vemos aqui os versículos-chave para a leitura bíblica em classe, se encontram em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 ao 32. Nós vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Glória a Deus. Prosseguindo aqui, o objetivo geral dessa lição é conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e reverência. Não esquecemos, né? Que tem liberdade no culto pentecostal, mas também a reverência, né, queridos? Há um Deus todo-poderoso. Os objetivos específicos são 3. O primeiro tópico, conceituar o culto pentecostal. Então nós vamos ver os conceitos do culto pentecostal. E o segundo tópico, apresentar o centro do culto pentecostal. Onde que é o centro? O que é o centro do culto pentecostal? O terceiro tópico, explicar como se expressa, né, a liturgia de nossa igreja. Nós vamos ver como se expressa essa nossa liturgia, querido. O ponto central da lição, diz aqui o comentarista, a liberdade e reverência no culto pentecostal. Então, é muito interessante aqui o que o comentarista está deixando para nós, que há liberdade, mas não esqueça, a reverência. A tradução, diz o comentarista, o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de culto. Então, aqui no Novo Testamento, não vai ver, né, um manual de você tem que adorar assim, assim. Não. E nem algumas regras para o culto. Você vai adorar, né, com reverência ao Senhor. Mas temos, pelo menos, uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. Então, nós vamos ver qual é essa igreja que vai nos ensinar, que aqui nós estamos falando de Corinto, né? Então, queridos, a igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios, vai nos explicar, né, como que adorar o Senhor, como fazer, né, organizar esse culto. Com base a esse exemplo, vamos estudar como deve ser o nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Então nós vamos estudar e vamos entender como pode ser o nosso culto, né, para ser aceitável a Deus. Até porque, né, tem que reverenciar ele, esse culto tem que reverenciar ao Deus Todo-Poderoso. O primeiro tópico, culto pentecostal, liberdade e reverência. Lembrando da liberdade e lembrando de como que você reverenciar o Deus Todo-Poderoso. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Então, o cristianismo não tem, né, esse objetivo de destruir, acabar com as culturas. Não, você não pode adorar assim, não. Não tem isso, né? E nem padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Veja só, sua mensagem, porém, é universal. A mensagem do cristianismo é universal, é mundial, é católica, é global, né? Para todos ser aceito, recebido, né, no nosso meio. No dia do triunfo de Cristo e da igreja,
cada povo ou etnia, né, se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Então nós vemos aqui que no dia, né, que Jesus vier buscar a sua igreja, né, onde vai se reunir todos ali, então cada qual vai estar adorando a Deus com a sua cultura, ali a sua tradição. Isso se reflete na forma de adoração e desenvolvimento ao longo dos séculos. Primeiro subtópico, a flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Então, ela é flexível, né? Há várias liturgias. Olha só, todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental da Igreja Católica Romana Ortodoxa e alguns protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Então, essa forma de adoração do pentecostalismo aqui recebe toda, né, essa liturgia, recebe todas essas culturas, toda essa forma de adoração que seja, né, no culto em reverência ao Senhor. Então, veja só, não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de culto cristão, nem engessar, né, o ritual cristão em nossos templos, mas essa flexibilidade tem limites e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Então, recebe toda essa liturgia, recebe todas essas culturas, esses rituais, mas, queridos, olha só, com reverência. Como que é a nossa adoração? Nós aprendemos aqui com a igreja de Coríntios. Nós sabemos que lá no céu também os anjos adoram o Senhor, ali tem recebe o Espírito, e eles não saem quebrando as coisas lá no céu. Já imaginou se os anjos, quando começar a adorar o Senhor ali, se encher do Espírito e sair quebrando tudo lá? Então, tem a reverência, né? Mesmo assim, é nas nossas igrejas, né? Nós aprendemos lá em Coríntios, então, que nós temos adorar o Senhor com reverência. Segundo subtópico, o culto. O termo culto é sinônimo de adoração. Então, o termo culto já é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Sempre o nosso enfoque aqui é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego latreia, serviço, adoração, do verbo latreo, servir, prestar culto, adorar. Mateus capítulo 4, versículo 10. Veja só, a Septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico alvodã, serviço, culto. Êxodo 25, 26, Êxodo 13 e 5. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento. Romanos capítulo 9, versículo 4, capítulo 12, versículo 1, Hebreus capítulo 9, versículo 1. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal? É a nossa liturgia, isto é, a forma como nos adoramos a Deus. Então, o culto pentecostal é a nossa liturgia, que é a nossa forma como nós adoramos a Deus. Então, aí nós temos essa forma, né, que todos têm liberdade e com reverência, reverenciando ao nosso Deus. Terceiro subtópico, a reverência no culto. Veja só, a adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Então é o momento que nós vamos adorar, nós vamos celebrar e nós vamos exaltar o nosso Deus, né? Porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória e de toda a nossa adoração. Por isso, deve ser oferecida com reverência, né? Tem a liberdade, né? Todas as etnias, todas as culturas têm essa liberdade de adorar no culto, mas com reverência, né? De acordo que nós aprendemos com a igreja de Corinto. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Primeiros a Coríntios 14, versículo 40. Então, fazemos tudo, mas com ordem e com decência. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração,
O culto é o diálogo de Deus com o seu povo e o momento de reverência. Então o culto é o diálogo de Deus com o seu povo, né, e um momento de reverência. Então aqui ele deixa aqui uma observação, uma experiência também, né? Havia acima do púlpito do templo sede da igreja AD de Jundiaí o versículo: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Então esse versículo estava em cima do púlpito dessa igreja, desse templo, né? E olha só, aqui, esse versículo aqui, quem falava que era, né, Salomão. Alguém duvidaria que se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria, qual a mensagem? A mensagem que estaria em cima desse púlpito aí, dessa igreja de Jundiaí. Como que seria o rei Salomão ia colocar, se fosse nos templos do rei Salomão? Alguém duvidaria que se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o celular quando entrar na casa de Deus. Então ele não ia falar que, né, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Não, ele ia falar que desliga o celular quando entrar na casa de Deus. A adoração é momento de conexão com o céu e não com a internet. Síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1 diz aqui: adoração a Deus é essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Então, essa adoração a Deus é um reconhecimento, né? Uma celebração, a exaltação da majestade divina. Glória a Deus. Segundo tópico, o centro do culto pentecostal. Qual que é o centro do culto na sua igreja? Esse culto pentecostal. Qual que é o centro? Quem é o centro? Igreja é toda a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? Professando fé nele publicamente e de forma diversificada. Então, igreja é uma congregação, né, uma assembleia onde se reúne em torno do nome ali de Jesus, né? O primeiro subtópico, o centro da nossa adoração. Qual que é o centro da nossa adoração? Veja só, alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de, em nossos cultos, damos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. Veja só, muitas pessoas nos acusam que nós demos ênfase mais ao nome do Espírito Santo do que ao nome de Jesus. É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas, quer dizer, eles criticam e falam que nós falamos muito no nome do Espírito Santo, mais do que no nome de Jesus. Trata-se de uma interpretação equivocada ao nosso respeito. O nosso Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Então, Jesus, ele é o centro da nossa adoração, né? E da pregação das Assembleias de Deus. Jesus é o centro, né? O Espírito Santo é que nos convence, né? Que nos ensina, que nos ajuda a caminhar com o Senhor Jesus. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para a adoração ao Deus Trino, né? O Deus Trino, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz que reunimos-nos como corpo de Cristo para a adoração pública ao Deus Trino. Então nós reunimos, né, em adoração o corpo de Cristo para a adoração ao Deus Trino. Quer dizer, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que é o Deus Trino, é um só Deus. Esse é o padrão ensinado nas Escrituras, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nós gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Filipenses 3:3, na Bíblia Nova Almeida Atualizada, queridos. Então, nós adoramos o Senhor e buscamos viver no Espírito e não confiamos na carne, não podemos confiar na carne. Amém, queridos? Então, segundo subtópico, um culto vibrante no poder do Espírito. O assunto de 1 Coríntios 14 é adoração. Então, o assunto lá que o Paulo deixou é adoração. A expressão paulina, quando vos ajuntais, né, 1 Coríntios 14, versículo 26, se refere aos cultos. Então, ele diz aqui, quando ele fala se ajuntar, ele está falando se ajuntar ao culto ao Senhor. A exortação paulina é a comunidade cristã de Corinto, nos ensina muita coisa sobre o culto, entre elas, a exortação paulina, a comunidade cristã de Corinto,
nos ensina muitas coisas sobre o culto, entre elas que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Então aqui na igreja de Corinto está falando que não era aquele culto que só uma pessoa falava e as ovelhas sentavam ali e ficava só observando. Não, aqui cada um fazia alguma coisa, um adorava, um cantava um louvor, um falava uns salmos. Então assim é o que nós aprendemos sobre a igreja de Corinto. Não, muitas das vezes hoje, né, nós vemos nossos líderes, pastores, aí ele chega, ele atende lá na frente, na portaria, ele prega, ele louva, ele recolhe as ofertas, ele faz tudo. Então quer dizer que é como se fosse andar só em uma perna, como se a igreja não tivesse os outros talentos, os outros dons. Então assim não era na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto não, todos, né, faziam alguma coisa para a obra do Senhor. Os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. Nada há na introdução paulina, aqui 1 Coríntios 14, versículo 26 ao 32, que indique ser essa manifestação dos dons restrita à liderança. Quer dizer que lá na igreja de Corinto não era restrito os dons só o líder ou só o pastor, não, era todos faziam alguma coisa, né? Olha só, o contexto sugere a participação dos crentes em geral, né? Porque todos ali é um corpo, né? Todos fazem alguma coisa, mas nós vemos que tem, né, liderança, tem pastores que ele chega e ele faz tudo, né? Ele prega, ele canta, ele tira oferta, ele atende lá na portaria e ele faz tudo. É como se fosse andar em uma perna só. Terceiro subtópico, característica pentecostal. Vamos ver as características. Os primitivos, o culto, eram espontâneos e diferente das reuniões das sinagogas, embora muitas características viessem delas, né? Tiago, capítulo 2, versículo 2. Então eu estou falando aqui que os primitivos, né, eles tinham a adoração espontânea, diferente das sinagogas, que veio fazendo algumas mudanças, né? A liturgia dos cultos contava de adoração e cântico. 1 Coríntios 14, 15. O louvor parte da adoração a Deus desde os tempos antes dos séculos até a consumação do século. Jó 38, versículo 7, Apocalipse 7, 9. Então, o louvor, né, é parte da adoração a Deus, que todos chegam para adorar, né, antes dos séculos até a consumação do século, nós vamos estar adorando o Senhor. A leitura e a exposição das Escrituras Sagradas aparecem como elementos do culto cristão em outra fonte paulina. Veja só, persiste em ler, exortar e ensinar. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Esta introdução é uma referência à leitura pública. As ofertas são parte da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 26, versículo 10, 1 Coríntios 16, 1, 2, 2 Coríntios 9, versículo 7. O objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Então, toda essa adoração e também aqui as ofertas faz parte dessa adoração a Deus. Para quê? Para conduzir, a ajudar a igreja a caminhar enquanto estiver aqui na terra. E muitas das vezes no culto não dá para todos receber uma oportunidade para falar um salmo, para louvar e para contar um testemunho. Então, quando chega o momento da adoração, da oferta, é a hora de todos nós, né, ter essa oportunidade de adorar, porque também é uma adoração ao Senhor. E muitos de nós, às vezes por causa do trabalho, você não pode pastorear, você não pode ser um obreiro, às vezes o seu trabalho não tem tempo de você fazer uma visita, tudo isso, então, mas você ofertando aqui, você também está adorando o Senhor e ajudando com que a obra caminha, né? Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pela nossa igreja. Então, Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem que é pregada também nas nossas igrejas. Terceiro tópico, como se expressa a liturgia de nossas igrejas. Veja só, as reuniões
de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Então, são de diversas maneiras, né, essa adoração. Temos culto público, chamados por muitos como culto da família, de oração, de ensino ou doutrina, escola bíblica dominical, círculo de oração e além de atividade com crianças, adolescentes e jovens. Então, tudo isso aqui faz parte das nossas reuniões e da nossa adoração nas igrejas, né, diversificadas de várias maneiras, esse tipo de nós adorar o Senhor. Primeiro subtópico, nossas reuniões de adoração. Veja só, a nossa liturgia é simples e permite que qualquer irmão e irmã adore a Deus com liberdade. Então, a liturgia dos nossos cultos, das nossas igrejas, são bem simples e permite com que todos adorem o Senhor com liberdade. A nenhum deles é negado o púlpito. Todos têm, né, a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. Então, nas nossas igrejas, com a liturgia simples, então todos nós temos esse direito, né, de ir lá na frente e falar aquilo que Deus fez na sua vida. São os testemunhos sobre salvação, cura, libertação e outras bênçãos, onde, né, as pessoas, nós, os irmãos, os crentes falam, né? A maioria baseia a sua fé nos relatos bíblicos e são os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem a bênção. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 20. Então, queridos, muitos se baseiam na sua fé nos relatos bíblicos, né? E sobre os milagres registrados na Bíblia, então se inspira e leva os irmãos a receber a bênção. Foi dessa maneira que cremos e nós tornamos a maior denominação evangélica do país. Então, dessa maneira que nós cremos, foi que levou, né, a Assembleia de Deus a ser a maior denominação do Brasil. O Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Jesus. Essa adoração a Deus é em espírito e em verdade. Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 24, aonde, né, nós vemos aqui que essa adoração a Deus é em espírito e em verdade. Então não é o local onde você vai adorar a Deus, não é como você vai prestar a sua adoração a Deus. Amém, queridos? Segundo subtópico, culto pentecostal. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. Então, nós somos baseados nos cultos que acontecia na igreja de Corinto. As manifestações nos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14 são reais entre nós. Então, aquilo que acontecia lá, hoje nós vemos também e nós baseamos e também acontece no nosso meio. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. 1 Coríntios 14, versículo 26. Então Deus usa cada um com a sua maneira, com a sua cultura, né? E olha só, Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências. Então, os irmãos que vai chegando, vai, né, também conhecendo esse mover na igreja, esses rituais, e aí nós já entendemos, né, um ao outro. Veja que nos versículos 27 ao 32, o apóstolo está tratando de culto pentecostal e se refere aos dons de língua, interpretação, profecias no culto. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 22 ao 25. Então, nós vemos aqui que no nossos cultos é muito comum a gente ver visitante, pessoas que não são crentes, começar a ouvir a palavra ali, começar a chorar e também aceitar Jesus. Então, isso aí a gente vê o que acontecia na igreja de Corinto, acontece também no nosso meio. Isso é glorioso, né? Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3, a liturgia de nossa igreja é simples e permite que qualquer irmão e irmã adore a Deus com liberdade. Então,
a liturgia da nossa igreja é simples e permite que os irmãos, né, nós adoramos a Deus com liberdade, temos liberdade de adorar o Senhor. Lembrando que tem a reverência ao nosso Deus, né, ao único Deus verdadeiro e poderoso. Então, queridos, terminamos aqui a lição de número 7. Fica aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.